São Em poucos. termos de tratamento fiscal, naturalmente. Em termos de tratamento fiscal, pronto, há uma diferença muito grande em relação, havia pelo menos, no que diz respeito aos benefícios fiscais. E as pessoas faziam os PPRs mais a pensar no curto prazo e no benefício fiscal no curto prazo do que a pensar na reforma. Ou seja, é também a nossa intenção que as pessoas passem a subscrever produtos olhando-os e estudando-os e comparando-os antes de pôr lá o dinheiro dentro. As pessoas de antes não faziam isso. Ou pelo menos, e inquéritos à literacia financeira, o Banco de Portugal publicou um inquérito no ano passado, em outubro, onde explica que apenas 8% dos portugueses comparam com os produtos financeiros antes de os subscrever, o que é lamentável. Logo, que as pessoas, quando subscrevem PPRs, a nosso ver, era simplesmente para obter o benefício fiscal de curto prazo. Ou seja, a rendibilidade, a boa gestão que o senhor fala, é completamente secundarizada por quem subscreve. Nós, no livro, identificamos bons PPRs. Ótimo. Chamamos até e temos uma nota acerca dos seus. Muito obrigado. Exatamente, Vou e ler temos com uma atenção. nota, com certeza. E A questão é, David. em 613 PPRs que analisámos, apenas 8 passaram os critérios mínimos, que é ter custos aceitáveis e ter rendibilidades aceitáveis. 8 em 600. Por isso é que nós podemos generalizar de alguma forma e dizer que os PPRs foram uma solução má para as pessoas que quiseram precaver a David, reforma. e nota-se uma ideia que circula no mercado, é que os PPRs que estão, no fundo, na alçada de entidades não independentes, estou a falar de bancos, são piores do que aqueles feitos por sociedades gestoras independentes. Conseguiram chegar a essa conclusão ou não? Não se aplica? Porque as sociedades gestoras independentes são muito poucas e acho que não vale a pena fazer essa análise. Vale a pena. São duas. São duas. Ou seja, mas não está, eu fui presidente das duas, por isso é que... Mas não está massificado no mercado, não é representativo. O que nós podemos dizer é que dos 8, 3 são de uma sociedade gestora independente e 5 são de grandes bancos. Os 3 são da Optimize Investor Partners. E olhando para alternativas, estamos a falar, Joaquim, de fundos de investimento. Vocês fazem uma distinção também por perfil de investidor no vosso livro? Sim, nós no livro tentamos ajudar as pessoas, que já que se nota que existe uma fraca literacia financeira, a definir qual é o melhor investimento para elas, de acordo com o risco que devem correr. Pronto, e mais ou menos essa regra é, se há tempo, analisar o perfil de risco do investidor e depois escolher ou fazer um portfólio entre um fundo de investimento puro de ações e uma outra aplicação mais conservadora, obrigações. Neste caso aqui nós falamos, para simplificar, nos certificados de aforro e nos certificados de tesouro, que são a forma mais prática de comprar obrigações para os pequenos investidores, uma vez que comprar obrigações não é para pequenos investidores porque exige valores de investimento muito avultados, e os certificados de aforro com 100 euros consegue-se comprar, os certificados do tesouro já exigem 1000 euros, de facto é dívida pública portuguesa, pode haver aí também algum risco, mas foi o que entendemos simplificar. Basicamente nós chegamos à conclusão que basta um fundo de ações e uma aplicação em obrigações, neste caso pode ser um dos certificados, para ter ao longo da vida um portfólio perfeitamente equilibrado. Depois ele tem que ser gerido de acordo com, vamos imaginar, é óbvio que uma pessoa de 20 anos pode arriscar muito mais e então não necessita se calhar ter obrigações, basta ter ações, porque de facto há mais risco, mas há uma rendibilidade potencial mais elevada e é isso que se pretende. Mas à medida que vamos caminhando e que vamos atingindo o prazo da maturidade do investimento, ou seja, vamos nos aproximando da idade legal da reforma, convém ir trocando as ações por obrigações ou aplicações mais conservadoras, de forma, como se diz na gíria popular, mais vale ter um pássaro na mão do que dois a voar. Pronto, e é um bocadinho esta gestão que se tem que ser feita. Nós no livro explicamos como definir o perfil de risco, explicamos os pesos consoante as idades dos investidores e pronto, e damos outras ideias até de produtos. José Santos Teixeira, e nesta altura em que os mercados assustam, sobretudo os portugueses, que tipo de gestão é que dentro da Optimize está a fazer relativamente aos PPRs de alocação dentro da carteira de investimento? Como foi dito, e muito bem, está a ser feita aquela que corresponde à escolha do investidor, ou seja, ao perfil do investidor. Estão menos arriscados?
O problema é que algumas entidades gestoras começaram por ter um PPR, o que evidentemente está errado, estou perfeitamente de acordo. Sim. Quer dizer, cada entidade gestora deve ter um conjunto de PPRs com vários perfis de risco adaptados à idade do subscritor, ou pura e simplesmente à maior ou menor aversão ao risco do subscritor, e permitir a transferência sem qualquer encargo, o que não era o caso até há pouco tempo, e os senhores têm totalmente razão. Sim. Foi necessário vir a CMVM impedir que haja encargos de transferência que, em alguns casos, atingiram, e os senhores têm toda a razão, 5%, que é um valor completamente louco e enorme e desconhecido nos mercados onde eu trabalhei, e, portanto, o que tem que ser é 0% só por mudar de perfil de risco e, portanto, tem que efetivamente haver uma gestão em função da idade, do perfil de risco, digamos, da aversão ao risco, etc. E, portanto, o facto dos senhores fazerem esse livro é extremamente importante. Nós vivemos num país onde até agora a iliteracia financeira foi enorme. Felizmente que apareceram diários económicos, outras revistas, a ETV, etc., para aumentar essa literacia financeira, e o vosso livro vem exatamente no bom momento, e eu, sinceramente, com toda a franqueza, aconselho as pessoas a comprarem-no e a não lerem o subtítulo. É a única coisa com que eu estou de desacordo, é de facto o subtítulo. Esqueça a Segurança Social e os PPR. Exatamente. David, pequenas mudanças podem de facto fazer, nos hábitos de consumo dos portugueses, podem fazer a diferença em termos de poupança? Sim, atualmente sabemos que as pessoas estão com dificuldades em poupar pelas razões óbvias da crise financeira e do que se espera que aconteça ainda em Portugal. Pequenas mudanças, como disseste, podem ajudar a conseguir fazer essa poupança mensal e canalizar para os produtos que o Joaquim falou, de forma a conseguir garantir a reforma no futuro. Pequenas mudanças pode ser, em vez de ir de férias para o estrangeiro, ficar em Portugal, mudar o pacote de subscrição de televisão paga. Passam por aqui alguns euros de poupança mensal que, capitalizado para o futuro, pode dar um grande valor e a salvação das pessoas na hora de receberem pensões. Joaquim, cuidados a ter que vocês recomendam no livro, nessa análise exaustiva, que critérios é que vocês utilizaram para distinguir entre os bons e os maus, e para quem não tem esta literacia financeira ainda desenvolvida ao ponto que devia ter nesta altura, que letras pequeninas que estão nos contratos é que as pessoas têm que estar atentas? Tem a ver sobretudo com a estrutura de comissionamento. Pronto, é inadmissível que uma pessoa, para investir num PPR, tenha que pagar uma comissão de entrada. É inadmissível que uma pessoa que, para investir num qualquer produto de investimento, tenha que pagar uma comissão de entrada. É inadmissível. É inadmissível que uma pessoa, para sair desse produto de investimento, tenha que pagar uma comissão de resgate ou de reembolso. É completamente inadmissível. Aceita-se que uma sociedade gestora, pelo trabalho que faz, cobre uma comissão de gestão. É perfeitamente aceitável. Claro, fazem o serviço deles, exatamente, têm que o cobrar. Agora, cobrar para entrar e para sair não faz sentido nenhum. Isso até dá a sensação que a própria instituição, que está com medo, por exemplo, de ora bem, isto pode correr mal, vamos pôr aqui uma comissão de resgate ou de reembolso de 10%, porque ele depois, mesmo que queira sair, vai pensar duas vezes porque custa-lhe muito dinheiro. Mas isso já foi proibido pela CMVM, eu tenho muita pena. Já está um bocado desatualizada essa sua crítica à comissão de saída. Só há nos PPR seguros de vida e é de 0,5%. Falou em 10%. Isso é transferência. Está a ver onde é que não, saída. Não há comissões de resgate já nos PPRs. E no momento, José Santos Teixeira, em que é visível que muitos dos benefícios vão acabar numa série de áreas, e nos PPRs já contávamos com isso também, acha que os portugueses vão poupar menos por causa desse benefício? Eu penso que não, porque, tal como disseram os autores, e muito bem, o problema da segurança social está muitíssimo longe de estar resolvido. Ainda hoje ouvi um boato, não sei se é verdade, que a idade da reforma vai 68. Passar para os 68 anos. Sim. Não sei se é verdade. Ontem era agora, 67. Eu penso que há um grande problema à volta dos PPRs que eu me permito assinalar, que é este. 85% ou mais dos PPRs são seguros de vida, com um rendimento garantido. Esse rendimento, em alguns casos, só com um capital garantido. Este capital garantido e este rendimento garantido vai ser extremamente baixo, tendo em conta uma hipótese com que eu trabalho, que é nós vamos viver numa forte inflação nos próximos
10 ou mais anos. E se 85% das pessoas estão a apostar num rendimento que não resiste à inflação, vão perder muito dinheiro. Eu não li o livro, espero que este assunto seja fortemente e altamente abordado no vosso livro, porque este é que é o grande problema dos PPRs. Sim. É que, efetivamente, 85% dos PPRs atualmente em vigor em Portugal dão talvez uma tranquilidade muito grande, consolam muitos velhinhos e velhinhas e até alguns jovens, infelizmente, mas não prestam. Só um fundo de investimentos com ações permite resistir à inflação que inevitavelmente, lembrem-se do quantitative easing, vai aparecer nos próximos anos. Sim, estamos totalmente de acordo aí. Pronto. Totalmente de acordo. Portanto, estamos de acordo que é preciso salvar a reforma muito rapidamente. Eu gostava só que o David desse um exemplo de uma pessoa, um leitor do Jornal Notícias, que depois de sair um texto no jornal sobre o livro, questionou-nos sobre um PPR que ele próprio fez na Caixa. Isto a propósito do abuso da banca e de algumas instituições na cobrança de comissões e no prender da poupança das pessoas, em que um senhor do Porto que tentou resgatar o PPR dele e afinal tinha... Tipo, não era tinha bem uma comissão de... Não era foi saber, quando enviou-me o prospecto, e foi saber que não era um PPR, tinha sido vendido como um PPR, era um plano de pensões e tinha uma comissão de reembolso de 10%. Ou seja, a contribuir para a existe. iliteracia financeira também estão as pessoas que estão à frente da comercialização desses produtos. Acho que concordam que é preciso salvar a reforma. A questão dos PPRs é discutível. Muito obrigada aos dois. Vai ser apresentado logo mais à tarde no Corte Inglês pelas 19 horas no Corte Inglês. Como salvar a minha reforma e uma crítica aos PPR que não se justifica em muitos dos casos. Continuaremos a falar deste assunto mais à frente.